Oi, minha gente, tudo bem? Eu sou Lázaro Gomes, eu sou professor de História da Arte e da Educação Básica do Ensino Médio e eu estou aqui para gravar, estamos aqui para gravar mais um episódio do meu podcast, que também pode ser chamado de Videocast, né? Pílulas em Educação. E hoje eu estou trazendo aqui um tema muito legal, muito interessante, assim, que ele aparentemente esteja, assim, digamos, é, ultrapassado, talvez, né? Que ele já foi tão discutido, tá? Agora ele está um pouco menos discutido. Mas eu, por exemplo, assim, conheço uma pessoa amiga que ela é muito bem informada, etc, etc. E ela me disse assim de maneira muito espontânea: olha, Lázaro, eu não sei para que lado vai. Mas eu estou me referindo ao novo ensino médio. Eu acho que todas as pessoas já ouviram falar, provavelmente, né? Mas não tem precisão. E eu trouxe para discutirmos, para conversarmos, né, sobre esse tema, uma pessoa muito querida, que eu tenho, assim, uma admiração imensa, como se não se bastasse apenas a admiração profissional, porque ela foi minha diretora durante muitos anos, e eu pude testemunhar, assim, a competência, a imparcialidade, a forma de administrar, assim, as situações, né, a relação com os professores, e isso tem um valor imenso na gestão pedagógica. Ainda tenho a forte admiração pessoal, porque eu posso dizer que eu sou amigo dela, nós somos amigos porque eu sei que eu posso contar com ela, e sei que a recíproca também é verdadeira. Além de que ela é mãe de 2 ex-alunos meus maravilhosos, né? Que já estão adultos, pais de família, mãe de família, né? Que é uma advogada, o outro fez ciência da computação e já fez doutorado e tal, e são muito queridos. Então, por tudo isso, essa minha admiração, esse meu reconhecimento. Eu trouxe aqui para a gente conversar Cristina Andrade. Aqui, a minha querida amiga Cristina Andrade está aqui, e eu gostaria, Cris, de passar para você a palavra, e que você diga aí o que você achar que deve dizer, se apresente, assim, o que você achar que é interessante, você pode falar. Fique à vontade. Olá, pessoal. É uma satisfação muito grande estar aqui com Lázaro, uma pessoa assim ímpar que eu considero um profissional de mão cheia, uma pessoa também muito linda. E é um prazer enorme estar aqui com ele. Eu sou, como Lázaro já disse, eu sou Cristina Andrade, eu sou professora, pedagoga, tenho mestrado em administração, mas minha paixão é educação. Essa paixão, eu sou testemunha dessa paixão, né? Sou testemunha dessa paixão, e também sou testemunha, como eu havia dito, assim, de uma maneira, eu até vou dizer, Cris, assim, de uma maneira contemporânea de gestão, né, pedagógica, porque hoje, com todas essas problemáticas, né, assim, inúmeras problemáticas, participar, fazer uma gestão pedagógica educacional com humanidade, com justiça, né, com participação, é uma coisa realmente. Então, olha, Cris, como é que diz assim, fiquei com esse. Você sabe, não, que eu tenho uma curiosidade para te dizer. Quando eu tive a ideia de fazer esse podcast, você foi a primeira pessoa que eu me reportei, sabia, assim, para dizer como era o que eu queria, né? Falar das temáticas e tal. E ela foi uma incentivadora dessa ideia, né? E falando do novo ensino médio, como eu tinha dito, né? Se eu não me engano, você depois pode me corrigir, mas eu não sei bem mensurar quanto tempo a lei foi promulgada. Eu sei que foi o ex-presidente Temer, etc. Mas ficou essa problemática. Me lembro assim que quando a lei foi anunciada, ela foi anunciada sob a
a insatisfação muito grande da comunidade docente, todo mundo falava, criticava tal, mas aí eu gostaria, assim como eu disse, da gente tentar esclarecer um pouco, assim, aproximar o assunto, né, o conteúdo, a temática das pessoas, né, para que as pessoas conseguissem entender. Então, eu gostaria, assim, de começar que você pudesse dizer o que é o novo ensino médio, o conceito dele, o que é, e já que ele é o novo ensino médio, o que é que ele difere do ensino médio, né? Assim, tem o ensino médio e o novo. E o que é que difere os dois? Eu sei que tem algumas coisas, assim, concernentes à carga horária. Eu sei que tem umas coisas, assim, relacionadas a terminologias, né? É, formação geral básica, itinerário formativo. Eu sei, assim, que tem algumas coisas relacionadas que são novidades. Aí eu gostaria que você pudesse dizer a gente o que é o novo ensino médio, o que é que difere do ensino médio e essa coisa da carga horária e das novas terminologias. E também, que eu acho que é uma curiosidade muito grande das pessoas, porque inclusive até em um programa do Faustão, Fausto Silva ainda estava na televisão, eu me lembro que ele fez uma matéria dizendo que a educação física seria excluída do currículo, né? Aí eu queria que você atualizasse. Qual foi a matéria que saiu? Qual foi a matéria que não saiu? Tem a questão da arte, tem a questão da filosofia e da sociologia. Então, com vocês, Cristina Andrade, com a palavra aí. Novo ensino médio, né? Que já eu conversava com você, né? Que eu já não considero tão novo. As discussões, né, da mudança do ensino médio, e trago aí de que é um segmento, não é sempre um segmento sofrido, cuja identidade é preparação, não é, para o antigo vestibular. Qual é a mesma identidade? É preparação para o mundo do trabalho, uma identidade, não é, um pouco difusa, mas que as discussões começaram lá por volta de 2013, não é, da reestruturação deste modelo, porque os nossos índices não são bons, a taxa de abandono, a taxa de aprovação são taxas, não é, que nós não temos bons resultados. Então já se aspectos que já motivavam a necessidade de uma reestruturação. Então, discussões aí a partir de 2013, mudança de governo, e nós tivemos a primeira lei de mudança do ensino médio, a 13.415, em 2017. De fato, como você trouxe, não saiu muito a contento do que se esperava, principalmente a classe docente, profissionais da educação, mas o fato é que nós tínhamos já aí instituída uma lei. Esta lei, ela trazia já como obrigatório, né, o ensino das artes, ela trazia como obrigatório para todas as séries, mas instituía as áreas de conhecimento que fazem parte da formação geral básica, não é, que seria para todos, o comum, a base nacional comum curricular, que seria para todos, não é, independente de onde estivesse, não estava mais na autonomia da escola, não é, definir. Então nós já temos uma base que é para todos e que trazia as áreas de conhecimento, mas não é que necessariamente eliminasse as disciplinas, mas ao não citá-las, poderia estar no entendimento, não é, de quem estivesse fazendo, dizer, não é necessário isso, não é necessário aquilo, não é necessário sociologia, não é necessário só matemática que estava salvo, porque a própria área não é igual à disciplina, a área de conhecimento matemática e a disciplina também matemática. As demais disciplinas ficavam um pouco, não é, para a critério, e isso gerou, de fato, não é, muito descontentamento, porque é como se fosse priorizar algumas disciplinas nas áreas e outras, não fossem priorizadas. O novo ensino médio também, ele traz aí, a parte que é comum,
mas traz também para a parte diversificada os itinerários formativos, não é que eles podem ser de aprofundamento ou pode ser o técnico profissionalizante. Sim, mas é isso daqui que eu queria saber, assim, a carga horária, o que modificou na carga horária com relação a essa formação básica e os itinerários? Lá em 2000, vou estar sempre fazendo esse paralelo, Sim. em 2017, na 13.415, trazia o seguinte, ativo. Isso criou um descontentamento muito grande, porque nós tínhamos, 1.800 horas, se fosse pegar o total do ensino médio, 1.800 horas para formação geral básica e 1.200 para os itinerários formativos. Então, isso se ressentiu porque, assim, reduziu muito a carga horária, não é? Que antes era toda da educação básica. Já na nova lei, agora que foi de 2024, se reviam isso. Então, um ensino médio de 3.000 horas, onde 2.400 são destinadas para a educação básica e 600 horas para os itinerários formativos. A gente tem uma diferença aí no técnico profissionalizante, que a gente vai estar falando um pouco mais quando a gente certamente vamos falar sobre ele. Eu explico como fica no técnico profissionalizante. Só para esclarecer, Cris, porque quando fala em números assim, né, algumas pessoas que são leigas, que não entendem. Essa quantidade de aulas que você está falando, ela é dos 3 anos, não é? Do ensino médio, não é isso? Sim. Assim, quer dizer, são 3.000 horas durante 3 anos, quer dizer, 1.000 horas em cada ano, não é isso? Isso. E quer dizer, então, que os itinerários ficaram 600 horas, então são 200 em cada ano, para cada série, é isso? A distribuição, ela fica a cargo dos sistemas da instituição. Observe que nós tínhamos lá, em 2017, era obrigatório, 800 horas para a educação básica. Sim. E teoricamente, porque somava 800 vezes 3, 2.400. É o que nós temos agora. Certo. É o que nós temos agora. Eu troquei aí. Tinha 1.800. 1.800, que seriam 600 horas, mais ou menos, para cada ano. Sim. 1.200 seriam mais ou menos 400 horas, se a gente fosse dividir por ano. Atualmente, então, nós temos hoje, continua as 1.000 horas anuais. Sim. Mas teoricamente diríamos que seria 800 horas para a educação básica 200 horas. E 200 horas para o itinerário formativo. Certo, ok, entendi. Quer dizer, na verdade, assim, eu acho que quando ele foi implantado assim no insight. Quer dizer, cada um fazia de uma maneira diferente, você não tinha quase nenhuma referência. Eu mesmo, assim, na minha prática docente, eu procurava saber de uma escola, era de um jeito, de outra escola era de outro. Cada um tinha, assim, fazia de uma maneira diferente, né? E eu acho que isso impactava muito, e tem impactado ainda, na satisfação ou insatisfação, não somente do corpo docente, como do corpo discente, né? Os meninos, assim, sem entender nada, assim, né? Assim, um pouquinho, perdidos, na verdade, assim, né? Então, quer dizer, ficam essas horas, agora são essas horas, e as matérias que ficaram e as que não ficaram, quer dizer que se mantiveram todas as matérias, então, nesse caso. E até me veio agora, Cris, com relação à língua estrangeira. Como é que ficou língua estrangeira, inglês? Porque tinham escolas que ensinavam espanhol e inglês junto, agora, e tinham escolas que, ou eu acho que a lei, ela sugeria que escolhesse ou espanhol ou inglês. Se você conseguir me esclarecer isso. Claro, começar com a língua estrangeira, né, como você trouxe. Nós tínhamos antes a opção de que fosse escolhido entre o inglês ou o espanhol. Na nova lei, o idioma obrigatório para
todas as escolas do Brasil é o inglês. Foi excluída a possibilidade do espanhol ou de outra língua? Não. Ela se admite de que pode vir a ser, né, a escola a ofertar sem problemas, mas obrigatoriamente o inglês precisa estar presente. Sim. Quanto às disciplinas, lá em 2017 trouxe as áreas de conhecimento, não é? Que eram linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, mas não trazia o registro de quais disciplinas contemplava. A gente sabia, nós sabíamos, não é novidade que nós tínhamos as disciplinas e que agrupávamos elas por áreas de conhecimento. O trabalho era feito muito mais por disciplina, não tinha um trabalho tão integrado, e a intenção das áreas de conhecimento é que pudesse trabalhar os conhecimentos, dessas disciplinas, mas de forma agrupada, porque na vida a gente não trabalha, na vida real e prática, a gente não trabalha. Hoje eu estou aqui, eu vou no mercado, eu estou vendo aqui, eu preciso do conhecimento só de matemática, só de língua portuguesa. Na vida prática nós interligamos todas elas. Sim. Mas agora, na nova lei aí de 2024, acho que porque foi muito colocado isso, todos, reclamaram muito e porque vai deixar de ter a sociologia, a artes, vai deixar de ter a educação física, a história, a geografia. Então, buscou-se então, trazer mais clareza para o que é que a lei estava dizendo, e hoje nós temos, nós temos a área de linguagens, e aí está definido claramente a língua portuguesa e suas literaturas, a língua inglesa, que como eu já trouxe é obrigatória, artes e educação física, matemática, que é igual matemática, área e disciplina, em ciências humanas, geografia, história, sociologia e filosofia. E ciências da natureza, biologia, química e física. Então, praticamente, a gente não teve alteração de disciplinas. Só que a diferença é que essas disciplinas, hoje, elas não serão trabalhadas, não voltou a ser o que era antes, de forma isolada. Hoje, elas compõem a área de conhecimento e as habilidades, as competências, elas estão vinculadas a essa disciplina, mas o trabalho, vai ser um trabalho interdisciplinar que chegue, esteja ali atuando em área, que eu concordo, porque a vida a gente não trabalha de forma fragmentada. Olha, eu acompanhei muito assim como é que eu digo assim, essa problemática da crítica tal, do que diziam tal, inclusive assim, realmente eu percebi assim fortemente a falta de norte dos professores. Todo mundo estava um pouco desnorteado, sem entender. Na minha visão crítica, eu acho assim, porque eu agora esse ano, em março, eu completei 32 anos da escola que eu ensino atualmente. Então é um númerozinho razoável que faz você entender determinadas coisas, E eu, assim, às vezes eu cito alguns fatos assim. Digamos, o aluno, ele recebe o conteúdo, durante um período, e depois ele vai ser avaliado daquele conteúdo 3 meses depois, 2 meses depois. E eu sempre percebi que isso, na prática, era uma coisa que dificultava que o aluno guardasse o conteúdo, Assim, aprendesse mesmo, Então, essa era uma das coisas. Então, para mim, a educação, o sistema educacional brasileiro, ele realmente precisava passar por uma reforma, por algo que fosse mais essencial, mais significativo, mais eficiente, talvez, E dentro dessa discussão toda dos professores, da insatisfação, etc., alguns
alguns questionamentos surgiam, assim, tipo, o novo ensino médio, a aplicabilidade dele é igual os itinerários, é igual na escola pública e na particular, tá entendendo? Essa era uma das críticas. Então, se existia uma desigualdade nessa aplicabilidade, não existia também o risco de uma, como é que eu diria assim, de um prejuízo às pessoas, menos privilegiada financeiramente, que estudavam em escola pública. Quer dizer, os alunos de escola particular ficariam mais privilegiados se a aplicabilidade não fosse igual, deu para entender? Essa era uma. E dentro disso, alguns professores acusavam o novo ensino médio de compor uma ideologia neoliberal, né? Também questionando assim, a formação técnica, por ela ser o que ela não diminui um pouquinho a essência da formação cultural, entendeu? Da cultural e da científica também, né? Assim, porque sendo muito técnica, será que essas duas coisas ficariam um pouco subjugadas, entendeu? Porque, por ser técnica. Você conseguiu entender a minha colocação? Sim. O que é importante aí a gente está, né, trazendo. Na verdade, nós tínhamos uma escola, como você trouxe, extremamente conteudista. Eu fico pensando, assim, do meu tempo, quantas coisas, não é, precisei decorar para passar de ano, e quantas coisas não são aplicadas na minha vida prática. Por exemplo, eu já estava me perguntando, o teorema de Pitágoras, na verdade, que eu precisei decorar, onde é que eu aplico? Sim. E tantos outros conceitos, não é, de que eu decorei que pouco aprendi. Eu acho que uma coisa que eu acho positivo do aspecto no novo ensino médio é o seguinte, é a possibilidade de que o aluno possa agrupar, ele possa desenvolver, aprender, né? Desenvolver competências que sejam concernentes com a sua vocação. Isso eu considero importante, porque certamente eu que escolhi, não é, a área de humanas, a área de educação, então certamente eu iria, não não os conhecimentos que são universais, mas muita coisa que era vinculada ao específico, eu não teria necessidade de ter, gasto tempo com eles. Eu iria aprofundar realmente o que é realmente do meu interesse. Então, essa é uma das vantagens que eu considero do novo ensino médio, é de que o aluno, ele tem a base que é necessária, mas ele vai optar por onde ele vai aprofundar. Sim. Qual é a área de conhecimento. E aí, os itinerários de aprofundamento que estão vinculados às áreas de conhecimento, então, se eu escolhi uma profissão tal, eu vou focar e a escola me possibilitará de que eu tenha o tempo necessário, desenvolver as habilidades, as competências que estão coerentes com a minha escolha. Não é que as outras não sejam importantes, mas a gente tem que ter foco. Sim. A gente não pode ter tudo, não é? Esta é uma das vantagens. Quanto a disparidade da escola pública e a particular. Isso, a disparidade da escola pública. Nós vamos ter a aplicabilidade agora, digamos que obrigatoriamente a partir de 2026, mas o que a gente pode dizer, o que eu posso trazer é o seguinte: a lei é obrigada para todos. Então, os itinerários de aprofundamento serão para todos e também como pode escolher o técnico profissionalizante. Sim. Que na minha experiência profissional, atuando aí com uma instituição, não é, que trabalhou o ensino médio com muita o novo ensino médio com muita seriedade a partir de 2017, e a experiência traz o seguinte, de que os estudantes, eles têm optado
também pelo itinerário técnico profissionalizante. Porque nós não podemos negar a dimensão do trabalho. Sim. Não é como se fosse uma coisa ou outra. O trabalho, ele faz parte, não é? É uma dimensão da vida, porque a gente está estudando, a gente está aprofundando, mas a gente o desejo do estudante, o nosso desejo é aplicar aquilo que foi conhecido. Logo, não se pode dizer que é uma coisa ou é outra, que a gente não fala na dimensão do trabalho. E hoje o ensino técnico, não é? É um ensino, inclusive, que inclui, não é? O empreendedorismo, inclui a iniciação científica, porque o trabalho também ao longo dos anos, ele também foi se modificando. Sim. Então não basta somente eu saber apertar o parafuso, precisa muito mais entender como aquele parafuso funciona, não é? Entender qual é o destino dele. Então, a gente traz, e eu já digo assim, que desmistifica. Agora, a opção é o que vai ser ofertado. Sim, sim. E o que eu trago a escuta do estudante está sendo feita, quais são os seus anseios, para que as ofertas sejam coerentes, não é? Para que o estudante esteja participando também desta dimensão. Então, assim, não exclui. Então, a escola pública e a escola privada, né? Vai ser sempre escolha. E eu não diria atribuição para a lei, mas as escolhas que cada um vai fazer. Sim, não é? sim. A escolha que os nossos governantes vão estar fazendo, porque esta ou outra lei cabe tudo. E é necessário que se esteja, não é? Escutando, oferecendo, colocar sempre o estudante como protagonista desta ação, não é? Ele é a razão, e está pensando com ele também aquilo que é o melhor a ser ofertado. Sim, olha, em princípio, assim, eu, por exemplo, na minha compreensão, ou na minha não compreensão, assim, se dizer que os itinerários, eles deveriam ser escolhidos pelo aluno, certo? E eu percebia, eu não conseguia compreender direito isso dentro de um contexto individual, entendeu? Assim, cada aluno escolhe o itinerário, ou a escola opta pelo itinerário que ela vai oferecer no primeiro ano, no segundo ano, terceiro, porque eu acho que essa questão assim de o aluno até na educação básica, até o terceiro ano, ele ter que aprender tudo e depois fazer uma escolha profissional na faculdade, sempre foi algo muito questionável. Eu acho que realmente, quando a escola básica, o ensino médio, ele proporciona que o aluno já vá experimentando um pouco aquilo que ele se identifica, é uma coisa muito... Aí, eu no meu cabeção, fico pensando assim, será que o ensino médio, ele não está valorizando mais a questão assim, da aplicação da profissão, do trabalho, melhor dizer, do trabalho em detrimento ao estudo? Ele tá interessado em preparar alguém para o mercado de trabalho já com a tenra idade, porque o aluno termina o terceiro ano com 17, geralmente, entendeu? Aí eu queria que você dissesse, assim, a sua opinião. Projeto de vida é algo realmente importante, na minha visão, né? Porque você precisa ter essa visão à frente, mas o professor é bem preparado. Quem é que deve ensinar essa matéria, Cris? O projeto de vida, ele está na lei, não é? E a lei traz lá quais são os parâmetros, mas um dos problemas, não é, da educação brasileira, eu considero que é o investimento no professor. Porque quando a gente fala, até parece que o professor é o culpado por não ter, por não estar trabalhando conforme a lei está preconizando, e é como se o projeto de vida fosse uma aula, não é, que o aluno põe,
Aqui eu estou livre, não tem. Exato. Compromisso É um em momento, estudar. é um momento livre. Não deveria ser isso, porque o projeto de vida, ele traz exatamente, e eu considero que seja assim uma estratégia muito boa do aluno, que é geralmente o adolescente, não é? Ele está sendo oferecido para ele possibilidades para que ele já comece a pensar, não é? A planejar o seu futuro, quais são os seus anseios. Vai trabalhar a parte cognitiva, vai trabalhar também a parte socioemocional. Eu conheço uma experiência que ao longo dos anos o aluno vai construindo o seu portfólio. Então ele vai sendo trabalhado com temas, não é, para que ele possa, não é, e com todas as dúvidas, né, que surgem aí na adolescência, na juventude, do que vai ser, então ele vai estar sendo ajudado, não é, a definir melhor aquilo que ele pretende, não é, estar fazendo, até que área de aprofundamento, ou se vai ser o técnico profissionalizante que ele pretende, não é, ele vai estar sendo ajudado a pensar nas dimensões todas e escolher. Então, na verdade, a formação docente, ela é necessária, ela é essencial, porque é um modelo novo, é um jeito novo de fazer. Nós não aprendemos isso, né, lá no nosso processo de formação. Então, se é algo novo, é preciso que tenha, né, capacitação, não é somente aquela inicial da semana pedagógica, não. É a capacitação continuada, não é, trazendo questões reais, inclusive com professores, né, professores que já avançaram, ajudando outros também a avançar, não é, a universidade aí também envolvida, para que vá se aprendendo e vá fazendo de forma, não é, que possa beneficiar o estudante e não ser apenas lá, não é, uma disciplina que vai dar o aluno vai ficar mais suave naquele momento. Sim, olha, quer dizer, então, assim, agora eu escutando você falar, me veio assim um insight, quer dizer, os professores das diversas licenciaturas são eles mesmos que são os professores que devem aplicar os itinerários formativos, né? Nesse caso, assim, tem uma matéria ligada a finanças, né? Tem uma que tem um título assim de não sei, conhecimento financeiro, uma coisa assim. Quer dizer, aquele professor da área de exatas, de matemática e suas tecnologias, e o professor desse projeto de vida, os professores de humanas, provavelmente, né? Os professores são as diversas licenciaturas que têm capacidade de aplicar esses itinerários, né? Não é isso? Isso. Os itinerários de aprofundamento das áreas de conhecimento, se vai ter o aprofundamento em matemática. Claro que serão os docentes de matemática, né? Ciências da natureza, serão os de física, química e biologia, que vão estar aprofundando aquele conhecimento, né? Aqueles conhecimentos. E aí é preciso que tenham projetos estruturantes para não ser o mesmo do mesmo, que vai continuar, não é, o professor da formação geral básica da química, da física, e vai ser a mesma coisa, o aluno não vai sentir diferença no itinerário formativo, não. Aí vão ter, né, os projetos estruturantes para que, não é, os conhecimentos estejam ali desenvolvidos e o aluno também sinta a aplicabilidade. Então, você já trouxe aí um exemplo, não é, a questão das finanças. Então, assim, que projetos estruturantes vão estar dando vida àquilo que se planejou? E, mais uma vez, é a capacitação do docente, porque nós não fomos formados desta forma, a gente foi formado, né, para aprender ou estar ensinando lá os conhecimentos, mas a forma de fazer, ela é diferente. E esta forma de fazer diferente, é preciso, né, que os docentes sejam capacitados para estarem fazendo desta forma, dando vida. Aí o aluno vai entender. Se não fica, eu já ouvi estudantes dizendo, olha,
Na minha escola não tem isso não, porque continua lá química, física, matemática e tudo mais, mas o que vai mudar é a forma. Agora, os estudantes que a escola que oferta e os estudantes que fizerem opção pelo técnico profissionalizante, aí serão, não é, profissionais capacitados e especializados na área de formação. Aí esses não serão os mesmos professores, a não ser que eles sejam habilitados para isso, não serão os mesmos professores. Sim, olha, Cristina, me diga uma coisa, sem te interromper, desculpe. Essa questão da formação técnica profissional e dos itinerários são duas coisas diferentes, né? São duas coisas diferentes ou é a mesma coisa? Entende? Agora eu não consigo compreender direito, assim. Essa formação técnica e os itinerários, eles são duas opções, são dois itens do novo ensino médio? Todos são itinerários formativos. Eles estão... Onde é que está? Nós temos a formação geral básica. Sim. E nós temos os itinerários formativos, Sim. que eles podem ser de aprofundamento, que aí são das áreas de conhecimento, ou técnico profissionalizante, ok. mas todos são Sim. itinerários formativos. Todos são itinerários formativos. Sim. Você trouxe também anteriormente, como é que é a oferta? Os alunos dizem, não é? E aí vão ter quantos itinerários? A gente vai pensar também na organização da escola. Então, a escola, ela vai estar, né? A lei diz que deve ser, traz direitinho, não é? Como é que deve, o mínimo de itinerários a serem ofertados, como vai ser itinerários, né? Que são, que contemplam mais de uma área de conhecimento e tudo. Mas, assim, a escola, ela deve trazer o aluno para o centro, buscar saber qual é a vocação, não vai ser individual, mas no geral, né? E fazer a oferta dos itinerários com base, não é, nessas pesquisas, nessa escuta, nessa proximidade com os estudantes. Define os itinerários e os alunos, eles vão se agrupar, não é, de acordo com o seu desejo, a sua vocação. Sim. Olha, eu tenho duas perguntas para te fazer, assim, que elas são muito originais para mim. Digamos, primeiro é a forma avaliativa dos itinerários. Como é que avalia um aluno no itinerário? Sim. É uma das coisas. E a segunda é o vedete é o Enem. Né? Assim, o menino passou o ensino médio, as escolas principalmente particulares, porque eu tenho uma vivência mais, já vem assim, fazendo a conscientização de forma, às vezes até com a pressão. Não, você tem que se preparar para o Enem, se preparar para o Enem. E você considera, assim, o novo ensino médio, de que forma ele contribui para a formação, para a preparação do aluno para o Enem, tá entendendo? E de que forma que se avalia iniciação científica, projeto de vida e empreendedorismo e tal? Como é que se avalia? Se avalia ou... É claro, né? Provavelmente sim. Vamos começar aí pela avaliação. Sim. A avaliação, ela, né, para eu avaliar, eu preciso planejar. E no planejamento eu tenho lá qual é a minha intenção. E o processo de avaliação vai estar exatamente avaliando esta intenção, este objetivo. Então, eu não diria que tem uma nova forma de avaliar, sim, que está vinculada apenas ao novo ensino médio. Ao longo dos anos a gente já vinha estudando, não é? As diversas formas de avaliar. Então, vai ser somente prova, existem outras formas de avaliar. Então, como eu planejei, digamos que no meu projeto estruturante, sejam que ao fim daquele trabalho, os alunos vão desenvolver, digamos, uma feira, vão desenvolver algo. Então, eu vou avaliar
conforme eu trabalhei. E aí a avaliação, os instrumentos podem ser os mais diversos, mas é importante que eles acompanhem, né, o meu planejamento e qual foi a minha intenção. Que isso aí não está só no novo ensino médio, mas que a gente já trabalhava desta forma. Então precisa estar claro, não é? Qual é a minha intenção, a trajetória que eu vou percorrer e a forma como o aluno vai estar sendo avaliado. Cristina, então se refere a uma avaliação qualitativa e não quantitativa, ou tem escolas que adotam o quantitativo para avaliar os itinerários? Entende assim? Podem ser das duas formas, tanto avaliação qualitativa quanto quantitativa. Sim. Mas vai depender da instituição. Vai depender da instituição, exatamente, da instituição, das intenções, da gestão, né? Mas pode ser tanto quantitativa quanto qualitativa. Aliás, a quantitativa é interessante que tem sempre uma exigência, até às vezes, da família, não é? Porque precisa de algo mensurável, precisa de algo, né, que seja, então, qualitativo e é importante até que se balize, né? Que se dose das duas formas, porque nós temos também, não é? Avaliações aí de processos, não é? Que elas também são quantitativas. Então é importante que esteja se dosando, que esteja mais verificar a intenção, um bom planejamento, não é? Com a intenção onde se quer chegar, ele apoia muito, ele é essencial para o processo de avaliação. E o Enem? Quanto ao Enem, lá em 2017, então começou-se a aplicar o Enem com todas as críticas, com todas as situações, não é, que você já trouxe aí e que já acompanhamos, mas começamos ainda com o Enem num modelo e com o projeto do ensino médio já no outro modelo. E trabalhamos assim por alguns anos. O Enem hoje ele já está, não é, adaptado nesse processo de adaptação para exatamente essa coerência, não é? Aquilo que eu ensino, eles têm que estar, não é, muito coerente com aquilo que eu avalio. A gente tem também formas hoje de entendendo, não é? Eu lembro que, assim, na minha época de estudante, o vestibular tinha um peso, não é, que era muito grande, então as escolas preparatórias para o vestibular. Então, com o Enem entrando aí também, não é, depois definindo aí vagas para a universidade, se passou a preparação para o Enem. Então, se houve mudança no modelo do ensino médio, necessariamente, não é, não seria cabível pensar de outra forma que esse Enem também vai estar, não é, sendo adequado, que ele vai estar sendo modelado para este modelo. Então, na verdade, não é mais a preparação, mas é uma formação sólida, não é? E eu atuo numa instituição que não traz muito não é que não seja uma preocupação, mas não é uma ênfase no ensino somente focado nisso, mas é o foco na qualidade do ensino, porque na qualidade do que está sendo ofertado vai estar possibilitando a esse estudante a se submeter, não é? Seja ao Enem, a outras avaliações que a gente chama, né, preparando para a vida. Olha, eu vou fazer um trocadilho aqui. Assim, você com a sua experiência profissional, né, de tantos anos e também, sobretudo, muito prática, né, porque essa questão, assim, do desenvolvimento humano, né, de ver o aluno numa ótica para além da formação acadêmica, né? Considerar o caráter, a pessoa, etc., né? E dar ao adolescente, nessa idade tão importante na formação dele, um suporte, né? Para que ele cresça uma pessoa saudável, equilibrada, né? Bem-sucedida, coerente consigo, né? E que venha a galgar realizações. Você tem uma crítica ao novo ensino médio? Se você fosse
a ministra da Educação, se você fosse o presidente da República, você promulgaria a lei do jeito que ela foi? Você acha que é irretocável? Tem algumas coisas, né? Tudo tem um pouco do que melhorar. Mas você acha, o que é que você acha do novo ensino? Agora, eu queria uma sua visão pessoal. Eu, pessoalmente, eu gosto, né? Quando chega algo novo, eu gosto muito de experimentar, e aí eu vou trazendo, né, aquilo que eu acho que foi bom, o que eu acho que é importante modificar, e eu tive a felicidade, né, tenho a felicidade de estar numa instituição que me permitiu isso, estar próximo, estar avaliando, vendo pontos, tudo não estava perfeito, tudo não está perfeito, mas assim, o compromisso de trazer o aluno para o centro sempre, pensando aquilo que é melhor para ele, e enxergando e fazendo as adaptações que são possíveis. A escuta desse estudante também é importante, a escuta dos profissionais, trazendo os professores bem próximos, né, ajudando nesta construção, porque todos, né, os atores todos da escola, cada um está olhando sobre uma ótica, e é importante que esteja se escutando todos, que esteja, não é, levando em consideração todos esses olhares, trazendo o aluno para o centro, não é, que sem a razão de existir da escola não tem outra que não seja a formação do estudante, mas que a gente tenha a possibilidade de trazer todos esses atores da escuta, de trazê-los como protagonista. Então, assim, eu fiz a opção, minha opção de vida, não é que eu não tenha uma visão crítica e não prática essa visão, mas eu gosto de experimentar, eu gosto, porque senão a gente fica num discurso que a gente apenas critica, mas não está bom. Os nossos índices não são bons, não é? Seja da escola pública, seja da escola privada, eles não são bons, não é? A gente tem uma juventude que a gente observa que muitas vezes está, não é, sem saber para onde vai. Então a gente não pode dizer que está bom. E como está, é a maravilha? Não, mas vamos tentar e vamos modificar a partir daquilo que a gente tem, de forma conjunta. Então, se eu fosse a ministra da Educação, eu continuaria a escuta permanente, não é? Trazendo as alterações que são necessárias, envolvendo os estudantes, docentes, representantes de classe, todo mundo, essa escuta atenta e permanente, junto com os resultados, que os resultados também nos dizem, não é? O olhar destes resultados e trazendo, envolvendo todos esses atores para o processo de melhoria contínua. Olha, eu ouvi uma vez, né, uma professora, ela dizia assim, você veja, né, como eu sou pensador, né? Eu vi uma professora dizer assim, olha, eu fiz a minha avaliação com as mesmas questões que eu dei em sala de aula. E os meninos erraram. Aí eu repeti. Na minha prova, eu botei as mesmas questões que eu trabalhei nessa aula. E os meninos erraram. E eu fiquei assim, olhando e pensando comigo. Eles vão errar sempre até o dia deles aprenderem. Porque se eles não aprenderem, não tem o que fazer. Pode botar as questões que usou na sala de aula quantas vezes. Se eles não aprenderem, não tem como ele acertar. Eu pensando, eu caio com meus botões, né? E agora, ouvindo você falar, assim, o que você falou agora, realmente assim, eu vejo que existe um empenho de inúmeras instituições, até do governo, né, pé de meia, não sei o quê, dá uma bolsa, dá um dinheiro, não sei o quê, as escolas públicas, uma vez, um aluno até, é um pouco assim folclórico, mas o menino me disse assim, perplexo, professor, o almoço na minha escola foi comida baiana, né? Ele disse, vatapá, caruru, feijão bradinho, pô, top lá, né? Então eu vejo assim, algumas iniciativas de quem tem esse poder,
de fazer com que o aluno se mantenha na escola, mas ainda assim o índice de evasão é grande e até muitas vezes alguns adolescentes que vão na escola única e exclusivamente por causa desses benefícios, mas o interesse mesmo pelo estudo e tal, então é preciso, na verdade, como é que dizer assim, ir buscar a profundidade dessa coisa, né? Porque se a educação não for, como é que eu digo, agradável, se o processo não for agradável, você pode fazer o que quiser. O aluno, o adolescente não vai criar interesse, né? Eu fico vendo assim, digamos, até mesmo a questão do ambiente, porque tem escolas que é tão bonito o jardim, que é tão bonito a biblioteca, né, o lugar. Tem outras escolas que é tudo um pouco assim labiríntico, né? E aí às vezes eu fico imaginando um adolescente, uma criança que tenha já algumas problemáticas emocionais em ambientes um pouquinho fechados, né? E assim que ele não tenha. Então, é mais mesmo isso que você falou. Tornar uma política educacional agradável, eficiente, para que o adolescente se sinta bem, não é? Olha, nós estamos terminando, infelizmente. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito desse tema, assim, você esclareceu muita coisa. Para mim, pessoalmente, até, viu? Muitas coisas que você falou, eu agradeço muito. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais, o que você quiser dizer, se despedir, para eu encerrar. Educação, na verdade, para mim, é um projeto de vida. Eu digo, eu sou uma pessoa feliz. Não pelo que eu tenho, sempre vai faltar muito, mas um dos motivos que me faz feliz é ter escolhido, não é, a área de educação como minha profissão de vida mesmo. E eu tem um poema africano que assim, que para mim, ele me diz muito, que é preciso, não é, uma aldeia inteira para educar uma criança, para educar, né, um jovem, para educar um adulto, para educar o estudante. Então, o meu sonho como educadora é uma roda de mãos dadas, com todos os estudantes no centro, não é? E todos nós, a partir daquilo que nós temos, que nós acreditamos, não é? Cuidando, transformando, e estes alunos também vão entrelaçando as nossas mãos, e a gente faz, não é? A educação que o coração do educador, que faz os olhos brilhar, não é? E a educação que o nosso país precisa, que o mundo precisa. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Cristina. Eu fiquei muito feliz mesmo, assim, né? A sua entrevistar você já era uma coisa que eu já, era algo que eu almejava muito e fiquei muito feliz com a sua presença, com seus esclarecimentos, viu? Bem, e vocês acompanhem então esse podcast, se inscrevam lá no meu canal do YouTube, tá? E também acompanhem as pílulas no Instagram, Lázaro G Oficial, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, um abraço.